Olá, seja muito bem-vindo! Vamos falar de redação? Trouxe para vocês hoje a proposta de 2023, segunda aplicação. Os desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Mais uma vez, temos aí a palavra desafio, né? Uma palavra aí que está sempre presente nos nossos, quase sempre, com grande recorrência nos nossos temas. Justamente porque a ideia do Enem é justamente essa, né? Trazer um problema para que a gente consiga discutir e chegar a algumas soluções ou a uma solução. Vamos lá ver, vamos ver o que nossos textos motivadores trazem para a gente. Texto 1. Decreto número 7.053, de 23 de dezembro de 2009, institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e dá outras providências. Parágrafo único. Para fins deste decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo, que possui em comum pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Você vê que aqui no texto a gente tem uma definição. A gente tem aí uma definição, olha lá, vamos marcar aqui. Quem que a gente considera ali como em situação de rua? Pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos, inexistência de moradia convencional regular, né? Usa ali os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento de forma temporária ou permanente, e ali utilizam as unidades de acolhimento temporário ou como moradia provisória. Então, a gente tem uma definição. É importante a gente pensar que no tema a gente fala de pessoa em situação de rua. Porque não existe ali pessoas que são da rua, pessoas que são moradores da rua. Ninguém mora na rua. Aquelas pessoas, elas estão lá por negligência. A pessoa não é da rua, né? Não dá pra gente atribuir a ela essa característica. Ela está naquela situação, ela foi colocada, ela foi esquecida pelo Estado e foi parar ali, porque era o que sobrou para ela. Mas ela não é de lá, né? As pessoas não são da rua. Por isso, na nossa redação, é muito importante que a gente não aborde como moradores de rua. Porque para morar, você precisa de uma residência, você precisa de uma casa. Na rua, você tá abandonado. Você não tá morando lá. Beleza? Então, vamos lá. Texto 2, temos aí uma imagem, né, de uma pessoa deitada no chão. Por que essa pessoa tá deitada no chão? Olha o que fizeram com o banco aqui, ó. Colocaram, né, mais um braço ali, mais um apoio para o braço no meio do banco, justamente para evitar que a pessoa se deitasse naquele banco. Quer dizer, não basta que ela esteja naquela situação, ainda são colocadas barreiras para que ela tenha um mínimo de conforto, né? Então você vê que essas pessoas aqui, que estão em situação de rua, elas ainda sofrem com ataques ali, né, além da violência que elas estão expostas, você vê que que ainda querem afastá-las dos espaços públicos, né, querem afastá-las ali como para que elas não componham aquela paisagem. A questão não é resolver o problema dela, é retirá-las para que elas não incomodem, elas deixem de incomodar as pessoas, e não para que elas deixem de estar na situação de rua. Texto 3. A palavra aporofobia, que significa aversão, medo e desprezo aos pobres desfavorecidos financeiramente. Olha ali um vocabulário importante pra gente. Tem ganhado holofotes com denúncias feitas pelo padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua. Entre as fotos postadas em suas redes sociais, ele mostra elementos da chamada arquitetura antipobres. Esse banco é uma delas, né? Que impedem nos espaços públicos a estadia, o descanso ou a passagem de pessoas em situação de rua. Grades, dutos de água, pedras pontiagudas, aos que querem disfarçar com vasos e com paisagismo, diz ele. É justamente isso, né? Essa arquitetura que promove ali o afastamento dessas pessoas dos nossas vistas. Porque você não está erradicando o problema, você quer apenas que você não os veja. Você quer invisibilizá-los ainda mais. O Padre Júlio teve até uma situação em que, né, a Prefeitura de São Paulo estava colocando pedras pontiagudas ali debaixo
viadutos para que as pessoas, moradores de rua, não se abrigassem lá. Ele foi lá, com marreta, ó, quebrou tudinho. É isso aí, é essa arquitetura antipobre. Muito bem, olha aqui, muito legal também para a gente trazer para a nossa discussão. Texto 4. A perda de uma renda fixa fez Cris ir para a rua. Ela e o marido recebiam, até o início da pandemia de Covid-19, pouco mais de um salário mínimo cada. Os dois perderam o emprego na mesma época e viram as economias derreterem. A gente tinha economizado um dinheiro, mas zerou. A gente gostava de passear, mas com a pandemia acabaram nossas economias. Aí ele me falou: vamos fazer o quê? Eu respondi: vamos para a rua. Conta. A falta de renda é a principal causa que leva uma pessoa a viver em situação de rua. Olha lá, já temos aqui causas. Afirma um pesquisador do Instituto de Pesquisa Aplicada IPEA. O fator econômico inclui falta de renda e de oportunidade de trabalho nos locais de moradia. Isso se manifesta também no caso de pessoas que até têm uma habitação longe dos grandes centros, mas passam a semana ou vários dias dormindo de forma improvisada nas ruas e trabalhando como lavador de carro, ambulante e outras coisas. Então você vê que as pessoas elas não querem estar lá, né? Há fatores que as levam para lá e muitas vezes fatores que podem afetar aí qualquer um de nós, né? Você vê que era um casal que tinha uma vida convencional e aí veio uma pandemia imprevisível, ninguém imaginava que fosse durar tanto assim e levou esse povo para rua. Então a pandemia é uma ótima contextualização aí pra gente acerca do problema. População em situação de rua no Brasil. Olha lá, em 2012, nós estávamos aqui, né? Nós tínhamos ali... Eita, cobri, agora eu não consigo ler. Deixa eu riscar de uma maneira diferente pra gente conseguir preservar o dado. Em 2012, ali, né, nós tínhamos 90.480 pessoas em situações de rua. E você vê que com o passar dos anos, olha onde fomos parar, 281.472. Então, o que a gente vê? Que aí é uma curva crescente, né? A gente tá ali, o número de moradores de rua, de moradores não, né? De pessoas em situações de rua, olha o equívoco. Ele é crescente, então é um problema que a gente não está resolvendo, a gente não está sanando as causas, a gente precisa resolver o que causa, o que leva as pessoas a irem para as ruas, a se abrigarem ali nos espaços públicos. Então é um fator que a gente vê que é um problema que não está sendo resolvido, né? Ali, ó, ele não está sendo resolvido. Por quê? Justamente porque essas pessoas são invisibilizadas, né? Você quer escondê-las, você não quer resolver o problema delas. Elas sofrem preconceitos, né? Você vê que muitas vezes a gente vê o morador de rua como uma pessoa violenta ou como uma pessoa, né, que pode ali cometer algum crime, que pode te assaltar, que pode... Geralmente a gente atribui aí a essas pessoas, né, carregados ali do nosso preconceito, características que não são delas, né, características ali de violência, de uso de drogas ou do que quer que seja, né, sendo que na verdade são pessoas como aí, ó, a Cris, né, e o seu marido irem para as ruas por questões econômicas. Se tinha uma renda, não tem mais, não tem como pagar as contas, vai para onde? Vai para os espaços públicos. Então, há esse preconceito da sociedade que, de fato, faz com que a gente não enxergue e não entenda e não haja a fim de resolver, de contribuir para a solução desse problema. A questão da invisibilidade, não é que não há pessoas em situação de rua se eu não as vejo. Se eu removê-las, o problema está resolvido. E aí, o que a gente faz? São pessoas, né? A gente precisa, de fato, retirá-las das ruas e não transferi-las para um lugar em que a gente não possa vê-las. E a questão, claro, se a gente fala de Brasil, a gente sempre pode falar de desigualdade. O nosso país aí está no ranking da PNUD, os 10 mais desiguais, então a gente sempre pode falar de desigualdade social.
A desigualdade social faz com que a renda se concentre, a renda não se distribui ali de uma maneira, né, razoável entre a população. Essa concentração de renda faz com que, durante a pandemia, alguns acumulem riquezas e outros percam as suas economias e acabem indo parar nas ruas, né, indo se abrigar ali nos espaços públicos. Então, a gente vê desafios para reinserção, porque algumas pessoas precisam ser inseridas, outros precisam ser reinseridos, quer dizer, já viviam ali como cidadãos e acabaram indo, né, ficando em situação de rua, ou a gente precisa pegar aquela pessoa que nunca foi inserida na sociedade e trazê-la para dentro, né, e trazê-la aqui para nossa forma, para nossa organização social ali, a maneira como a gente consegue ter, né, nossos direitos garantidos. E uma reinserção socioeconômica, porque a gente observa lá nos textos que o principal fator que leva as pessoas para as ruas é a perda da renda. Então, essas pessoas, elas precisam de renda para conseguir se manter, para conseguir pagar suas contas. E lembrando, sempre situação de rua, porque afinal de contas ninguém mora na rua você está abandonado, tá bom? Você não está morando lá, não. Ótimo. Pensei nisso aqui, o que a gente pode trazer ali de repertório? Você pode usar lá, né, a aporofobia, que é o que leva a esse preconceito, a gente querer eliminar as pessoas da nossa vista. Eu posso falar da Constituição sempre, o artigo 6º fala sobre os direitos sociais e as pessoas têm direito à moradia, as pessoas têm direito à alimentação, as pessoas têm direito à educação. Então a gente precisa fazer com que esses direitos saiam da teoria e existam na prática e existam para toda a população de maneira igualitária. Você pode falar de um conhecido nosso. Conhece, seu Jorge? Opa. Seu Jorge foi morador de rua, até que, né, ele queria viver só da música, mas aí ele não conseguia se dedicar ao trabalho porque ele pensava que ele tinha que tocar, ele tinha que fazer aquilo sempre, e isso levou ele a ter uma perda de renda, não conseguir se sustentar e foi sim para as ruas, né? Ele já foi uma pessoa em situação de rua, mas ele mostra pra gente que as pessoas que estão lá não são necessariamente pessoas que estão envolvidas aí com a violência, com o tráfico, né, com qualquer tipo de crime, não são criminosos, né? Muitas vezes são trabalhadores, muitas vezes são pessoas talentosas que precisam de uma oportunidade, que precisam de renda, que precisam de meios ali para ganhar seu sustento. E podemos falar também do filme, que não é uma situação brasileira, mas serve para ilustrar A Procura da Felicidade. Em que acontece isso também, né? Nós temos lá nosso maravilhoso Will Smith com o seu filho, tentando ganhar vida, mas ele perde renda, ele acaba, né, tendo que viver em albergues, tendo que estar ali numa situação de vulnerabilidade social, em que ele não tem como prover o seu sustento, tá lá com seu filho, e ele acaba ficando numa situação de rua, você vê que é uma pessoa que quer trabalhar, que é uma pessoa que tem formação, que tem talentos, mas que acaba passando ali por um período da vida, né, em que ele tem essa perda econômica muito grande e não tem como se sustentar. Então a gente tem que observar que, primeiro, quando a gente olha para um tema desse, a gente tem que tirar a nossa venda, começar a tentar enxergar de uma maneira mais igualitária, enxergar as pessoas como pessoas, né? A gente tem que tirar um pouquinho o nosso próprio preconceito mesmo. A gente tende a ver, né, situações, debates desse tipo, e a gente tem os nossos próprios preconceitos, e a gente tem que, nessa hora, tentar analisar esse tema de uma maneira mais humana possível, né, de uma maneira mais solidária possível, para que a gente possa, de fato, trazer propostas que não sejam apenas afastar essas pessoas da visão, afastar elas do espaço público, né? E o que pode trazer de proposta pra gente? A gente pode falar de documentação. Para as pessoas exercerem seus direitos de cidadão, elas precisam ali ter a sua certidão de nascimento, ter sua identidade, para que elas possam ir para a escola, para que elas possam votar, para que elas possam fazer a carteira de trabalho, tirar a carteira de trabalho, para que elas possam ir para o mercado de trabalho. Então a gente tem que fazer aí, a gente pode propor
um mutirão para que essas pessoas consigam aí seus documentos, consigam de fato se inserir na sociedade como cidadãos. A gente pode falar de programa de capacitação profissional. Essas pessoas, elas precisam de renda. Para isso, elas precisam se profissionalizar, precisam conseguir, né, se inserir no mercado de trabalho. Capacitação. A gente pode falar da ação de ONGs. Muitas vezes aí, né, quem ajuda essas pessoas são ONGs e instituições religiosas. Elas estão muito aí, né, ativas tentando ele resolver os problemas, pelo menos imediatos, das pessoas em situação de rua. Então, a gente pode falar da ação de ONGs, né? A gente fortalecer essas ações para que a gente consiga tirar essas pessoas dessa situação. A gente pode falar da construção de moradias populares. Trazer essas pessoas para abrigos, né, retirá-las, conseguir construir albergues ou casas populares, qualquer coisa do tipo que leve essas pessoas para um lugar seguro, para um lugar confortável em que elas possam se desenvolver. A quantidade de imóveis que a gente tem abandonados conseguiriam resolver a situação de rua conseguiram resolver a situação de todas as pessoas em situação de rua no país. Vocês sabiam disso? Só a quantidade de imóveis abandonados, assim, em uma ou duas capitais já resolveria o problema de todas. Então, olha a desigualdade, olha a desproporção. É bom sempre a gente levar todos esses dados em consideração na hora de construir a nossa argumentação. E eu espero que eu tenha te ajudado. Acho que deu para ver bem desse tema aqui. Eu te vejo numa próxima. Boa escrita e é isso. Tchau!